A gente conversa agora para entender um pouquinho essa situação com o senador Randolph Rodrigues, da Rede. Olá, senador, seja muito bem-vindo, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite a todos os telespectadores da TVT, boa noite a todos. Boa Seja noite. muito bem-vindo. Uma honra te receber aqui, senador. Eu queria que você falasse um A pouquinho honra é toda sobre as discussões que estão acontecendo em relação a esse dossiê. Então, Carmen Lúcia chegou a pedir o dossiê, o Ministério da Justiça se negou a entregar, entregou depois, parece, para o Congresso já tem em mãos esse documento, que foi chamado pelo ministro da Justiça, inclusive, de relatório e não dossiê, apesar de ter admitido a existência desse documento, né? Então, quais as discussões agora que são esperadas ali no STF em relação a esse dossiê? Bom, nessa semana nós vamos ter dois movimentos em relação ao que esperamos que seja o esclarecimento desse tema. Primeiro, na Comissão Mista de Inteligência do Congresso Nacional, na terça-feira, nós nos reuniremos para discutir o acesso ao dossiê. Na verdade, o que o senhor ministro da Justiça optou foi por um eufemismo. Ele quer chamar de relatório o que de fato é um serviço clandestino de arapongagem contra servidores públicos e contra dois renomados intelectuais, Paulo Sérgio Pinheiro e Luiz Eduardo Soares. Luiz Eduardo Soares, em especial, embaixador do Brasil, embaixador junto às Nações Unidas e um dos intelectuais mais respeitados na área de segurança pública. A existência desse dossiê, que o ministro da Justiça chama de relatório, já foi admitido pelo próprio ministro em uma audiência anterior da Comissão Mista de Inteligência. Na terça-feira, nós discutiremos o acesso. E na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal julgará a nossa ação direta de descumprimento de preceito fundamental em que, entre outras coisas, nós estamos pedindo a abertura de um inquérito criminal contra o senhor ministro da Justiça e contra todos aqueles que foram partes na construção desse criminoso dossiê. Esse dossiê é uma das maiores ofensas contemporâneas à Constituição de 1988. Este dossiê fere de morte princípios sensíveis da Constituição previstos no artigo 5º, como liberdade de expressão, liberdade de organização, liberdade de associação, são princípios elementares, fazem parte da nossa declaração de direitos, fazem parte da nossa declaração individual de direitos, que é a coluna vertebral da nossa Constituição de 1988, que no nosso sentir, aliás, na nossa convicção, estão sendo severamente violados pelo governo de Jair Bolsonaro. Perfeito. Em questão, a gente sabe também que esse dossiê, enfim, nomes foram levados até para a CIA, né? Enfim, como no caso você vê, senador, esse caso de... Isso também pode ter um reflexo muito grande para as pessoas, por exemplo, entrarem nos Estados Unidos, elas têm ali o seu nome, os seus dados, de uma forma... os nomes foram levados de uma forma, enfim, como a palavra certa... Não digo assim de forma suja, mas ilegal, né? Isso, ilegal. Então. E como que o senhor vê isso? Porque, querendo ou não, estão ali os nomes, né? Eu espero confirmar essa informação, de que, em especial, o senhor Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, tornou esse dossiê de acesso das autoridades americanas. Confirmado isso, exasperado isso é crime de lesa pátria, isso é crime de traição nacional. Veja, você prestar informações tidas clandestinamente e de qualquer sorte, se são informações de inteligência, como assim está sendo alegado por parte do ministro da Justiça, como assim está sendo alegado pelo governo, se trata de prestar informações reservadas de cidadãos brasileiros, de nacionais, a um governo estrangeiro. Isto é um crime de traição.
passível de cassação do mandato do senhor Eduardo Bolsonaro. Aliás, é indecente esse rapaz continuar como deputado federal. Esse rapaz já tentou contra a Constituição quando disse que era questão de tempo, não era questão de si, era uma questão de quando haveria ruptura constitucional. Uma Constituição que ele jurou cumprir e fazer cumprir, defender. E agora, nós queremos confirmar isso. Para mim, é inadequado, é inaceitável nós ainda convivermos entre os quadros de representantes do povo brasileiro alguém que se comporta contra o texto constitucional. Alguém que, se confirmado que cometeu esse crime, comete um crime de lesa pátria, comete um crime de traição. Levar dados de nacionais nossos, de cidadãos brasileiros, para autoridades de governo estrangeiro, alegando que eles, em tese, cometem crimes, sendo que o crime é do governo brasileiro em estarem monitorando esses cidadãos ilegalmente, não tenho palavras para repudiar isso. E nós queremos somente confirmar, ainda não temos as confirmações, fora o que foi vazado pela imprensa. Nós queremos ter só uma confirmação, que eu quero garantir para vocês que o meu partido, a Rede de Sustentabilidade, ingressará com a ação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, mais uma, pedindo a cassação do mandato desse senhor, desta feita, por o crime de traição à Constituição brasileira e de traição com relações com um país estrangeiro. Senador, esse documento foi entregue, então, à Comissão de Controle de Inteligência do Congresso. E parece que os integrantes da comissão tiveram que assinar um termo de sigilo, que vão manter esse documento em sigilo. Corremos risco de nós, população, não ficar sabendo do que se trata e o que contém esse dossiê? Bom, primeiro, assim, só para explicar, a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência é uma das comissões mais sensíveis, digamos assim, do Congresso Nacional, porque a ela cabe exatamente fazer o controle dos excessos cometidos pelo Estado brasileiro. Por isso que inclusive a própria composição dessa comissão é seleta. É uma comissão que é composta pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, pelo líder da maioria no Senado, pelo líder da maioria na Câmara, pelo líder da minoria no Senado, que no caso é por esta razão que nós integramos essa comissão, pelo líder da minoria na Câmara e por mais 2 representantes indicados pela maioria e pela minoria em cada uma das casas. Então, vocês podem perceber que é uma comissão seleta, com poucos integrantes, e como é de controle das atividades de inteligência, as reuniões dessa comissão necessitam serem reservadas. Se, de fato, este dossiê fosse um dossiê reservado, um dossiê que tivesse interesses, que tivesse informações sensíveis à República Federativa do Brasil, sensíveis à segurança do Estado brasileiro, sensíveis à imagem da República Federativa do Brasil no exterior, então eu diria, nós temos, inclusive, o compromisso com o sigilo. É um compromisso constitucional que assumimos, porque dispor dessas informações colocaria em risco a segurança do Estado brasileiro, a segurança da sociedade e a imagem internacional da República Federativa do Brasil. Só que até agora não foram nos dados para nós, não no depoimento do senhor ministro, informações que dão conta que o que ocorreu foi uma atividade de inteligência. Espionagem para uso interno, espionagem política, como disse a ministra Carmen Lúcia, arapongagem política, não é atividade de inteligência. Ao contrário, este livrinho aqui, que é a nossa Constituição, coloca esse tipo de atividade como crime. Então,
nós teremos, na terça-feira, o que eu proporei à Comissão Mista de Inteligência. Na terça-feira, nós ainda não temos acesso ao documento, só sabemos de sua existência, e só soubemos de sua existência confirmada porque tivemos que chamar o ministro aqui, porque foi vazado pela imprensa, e tivemos que chamar o ministro para dar explicações da comissão. Mas, assim que tivermos acesso ao documento, nós iremos propor que, a partir da análise da comissão, seja declarado se este é, de fato, um documento que tem que ser caracterizado como reservado, ou se, na verdade, se trata nada mais, nada menos do que um ato de arapongagem. Então, isto, na terça-feira, irei propor para a comissão. Além disso, na quarta-feira, por isso é importante estarmos atentos às duas datas, terça e quarta, na quarta-feira tem a ação nossa que será julgada no Supremo. E um dos pedidos na ação também é a quebra do sigilo em relação ao documento, porque nós também temos convicção que este documento em nada tem a ver com atividade de inteligência, em nada ameaça a segurança interna do Estado brasileiro, em nada ameaça os cidadãos e a República Federativa do Brasil. Ao contrário disso, o que ocorreu foi um crime praticado por altas autoridades da República. Ou seja, faltaram transparência nos critérios utilizados por esses documentos e até os esclarecimentos, né, do próprio ministro foi uma coisa não tão clara, né? Ele falou e não deu as explicações, as respostas que vocês, enfim, todos nós queríamos saber, né, senador? O que ele fala é que essa atividade, que isso foi montado no âmbito da CEOP, que de fato é uma secretaria que existe no Ministério da Justiça, e que obscura a sua atribuição. Dela, né? Veja. Oi, não ouvi? E que pouco se sabia, né, dessa secretaria até então, né? Pouco se sabia e é obscura. Porque onde é que tem que se cuidar de atividade de inteligência? É no Ministério da Defesa, por parte dos setores de inteligência das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Deveria ser na Agência Brasileira de Inteligência e no Ministério da Justiça, no âmbito de ações voltadas à segurança pública. Eu quero repetir, ações voltadas à segurança pública. A pergunta que tem que se fazer é: o que dois professores universitários, Paulo Sérgio Pinheiro e Luiz Eduardo Soares, ameaçam a segurança do Estado brasileiro? O que policiais antifascistas ameaçam a segurança do Estado brasileiro? O que a organização deles ameaça a segurança do Estado brasileiro? Aliás, sabe o que é que essa Secretaria de Inteligência Civil está monitorando e não monitora? Pelo menos o ministro não me respondeu que monitora. As milícias do Rio de Janeiro. Estranhamente, não monitora as milícias do Rio de Janeiro. E fica monitorando policiais. Fica monitorando policiais e não monitora quem infringe ao crime. O que devia estar monitorando era ações de organizações criminosas e não a atuação livre de cidadãos. O que ocorreu foi o monitoramento indevido da atuação livre de cidadãos, a organização de cidadãos, inclusive com atrapalhada danada. Me permita dizer isso aqui para vocês, uma atrapalhada danada. Pelo que o ministro falou depois para nós, ele não sabe diferenciar o que é movimento antifascista de policiais antifascistas. Inclusive, ele mesmo diz que o tal monitoramento inicia a partir de uma manchete de um jornal que falava de movimento antifascista. Foi necessário dizer para ele: ministro, deixa eu lhe explicar uma coisa. Antifascista é para todos nós sermos, inclusive eu sou. Se o senhor não for antifascista, o senhor é fascista. É assim que o senhor se identifica, é assim que o senhor se reclama? Essa é uma pergunta básica, porque é de uma atrapalhada atroz o serviço que lá foi feito. Não sabe diferenciar o conceito de antifascista. Você citou o professor Paulo Sérgio Pinheiro, que é uma das pessoas citadas nesse dossiê, inclusive. A gente recebeu um documento da Comissão Arnes,
em que a Comissão Arnes informa que, inclusive, o professor Paulo Sérgio Pinheiro, que é presidente fundador e membro da Comissão Arnes, vem tomando medidas judiciais cabíveis. A Comissão Arnes, inclusive, destaca que é triste ver o desrespeito com que é tratado pelo atual governo esse ex-secretário de Estado de Direitos Humanos. A Comissão Arnes também informa que apresentou memoriais à Suprema Corte, apontando sua indignação diante dessas graves violações a direitos fundamentais, plenamente caracterizadas na produção dessas listagens de pessoas. E a partir disso, até para a gente já encerrar, você já chegou a comentar, senador, sobre as medidas cabíveis em relação tanto ao ministro da Justiça quanto ao deputado Bolsonaro. Eu queria que você voltasse a citá-las para a gente entender o que é possível fazer em relação a esses dois representantes nesse momento. Então, na terça-feira, a Comissão Mista de Inteligência vai se reunir e nós vamos ter finalmente acesso às 400 páginas deste dossiê barra relatório, relatório barra dossiê. Tendo acesso, eu vou propor que a comissão analise para ver se é necessário desclassificar ou não o sigilo. O nosso sentimento é que é necessário dar publicidade ao conteúdo deste relatório. Mas isso tem que passar posterior a uma análise da comissão. Na quarta-feira, é julgada a nossa ADPF no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nessa ADPF, entre outros pedidos, nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal instaure inquérito contra o senhor ministro da Justiça e contra todos aqueles que foram responsáveis por este dito dossiê. Como eu já disse, na nossa compreensão, foi crime e não atividade de inteligência. E ocorrendo crime, ocorrendo infração violência por parte do próprio Estado brasileiro a princípios sensíveis do artigo 5º da Constituição dos Direitos Individuais, então, quem cometeu o crime, ainda mais em nome do Estado, deve assim ser responsabilizado. Fora isso, estamos a aguardar mais detalhes sobre o tal acesso que o deputado Eduardo Bolsonaro proporcionou dessas informações a autoridades estrangeiras. Se isso, de fato, for comprovado, confirmado, que ocorreu, será objeto de mais uma ação nossa no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Senador Randolfo Rodrigues, muito obrigada pela participação aqui hoje, trazendo explicações importantes. Ficaremos ligados, inclusive, então, terça e quarta-feira da semana que vem, com discussões importantes. Obrigada, senador. Uma boa noite para você. Eu que agradeço. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos os telespectadores da TV dos Trabalhadores.